Olá, muito bem-vindos ao curso. Meu nome é Pedro, eu sou mestrando aqui na Faculdade de Direito da UNB, sou orientando do professor Alexandre e estarei acompanhando vocês ao longo das 4 semanas deste curso. Também conosco estará o Stefan, que é graduando no estudo de computação da Universidade Federal Fluminense e estará conosco nas monitorias. E bem, primeiramente, se vocês ainda não leram a ementa do curso, eu peço para que vocês pausem o vídeo, leiam e depois voltem, porque lá está descrito de forma mais detalhada como é que será o semestre. Também é muito importante para mim que vocês respondam ao questionário, porque eu preciso ter uma noção de quantos alunos vão acompanhar o curso durante as 4 semanas e também aprender um pouquinho mais sobre o contexto de cada um. Então isso é muito importante. O curso está dividido, como eu disse, ao longo de 4 semanas, né? Ele está dividido da forma como está descrito aqui na tela, em 4 tópicos, e ele vai funcionar da seguinte forma. Nós temos aqui uma bibliografia obrigatória, que é o livro Aprendendo com Python, traduzido por uma equipe da USP, que também, inclusive, é o livro que eles usam na USP, no curso de Introdução à Computação. E a gente vai ter uma leitura semanal, que eu vou indicar para vocês, e ela é obrigatória, e ela deve ser feita antes das aulas. Nós também teremos exercícios no formato Jupyter. Eu vou explicar depois como é que funciona um ambiente Jupyter. E o objetivo do curso é introduzir vocês aos conceitos elementares de programação para que vocês consigam ler e escrever programas simples. E a linguagem que a gente vai usar é Python. Se vocês já leram o ementa, e eu pedi, então eu sei que vocês leram, vocês sabem que tem uma discussão entre qual linguagem é mais adequada para ciência de dados, se é Python, se é R. Nós escolhemos Python para esse curso, que é a linguagem que é mais usada, mas é perfeitamente possível fazer tudo o que a gente vai fazer aqui também em R. Python 3, especificamente. E no curso, a gente vai usar o ambiente Spider, que acompanha a biblioteca Anaconda. Eu vou incluir também um tutorial para como instalar o Anaconda. É bem simples, mas se alguém tiver alguma dificuldade, é só seguir o tutorial. E, primeiramente, antes de entrar no conteúdo, eu gostaria de falar um pouquinho de por que eu acho que as pessoas que mexem com o direito têm a ganhar com a programação. Eu listei aqui 4 aplicações, não são exaustivas, mas 4 aplicações possíveis. Raspagem de dados, análise de dados, automação de tarefas e pesquisa acadêmica. Eu vou falar aqui um pouquinho de cada uma. Web scraping, ou raspagem de dados, nada mais é do que a coleta de dados na internet, num site, que estão não estruturados, e você pegar esses dados e convertê-los no formato estruturado. O que eu quero dizer com isso? Digamos que vocês estejam numa loja de compras, certo? E vocês queiram só as promoções, ou só as promoções com mais de 30% de desconto. Nem sempre é fácil pegar essa informação, mas com raspagem de dados você consegue escrever um programinha, um crawler, que vai lá, pega essas informações e cospe um formato, uma tabela, no formato que você deseja, ou algum outro arquivo. No caso, eu trouxe aqui um exemplo, que é você pegar vários sites de jurisprudência, do STJ, do STF, e você formar uma base de dados com os processos que estão lá. Outro uso possível é a análise de dados. Na minha dissertação, eu trabalho com 2.000 ADIs que eu extraí do site do STF com web scraping, e eu faço análise dessas 2.000 ADIs. E em determinado momento eu queria saber quais ADIs que eram citadas nessas ADIs. E como é que eu poderia fazer isso? Bem, eu poderia ler cada uma ADI individualmente e anotar cuidadosamente todas as ADIs que foram citadas. Ou podia usar uma ferramenta de busca e abrir cada um dos arquivos, e isso demoraria horas. Mas com programação, com esse script aqui de 5 linhas, escrito em R, mas poderia ser feito em Python, eu posso facilmente pedir para que o programa identifique para mim todas as ADIs que foram citadas no texto e separe elas numa tabela. E eu construí aqui esse gráfico de rede, de citação, de quais ADIs aparecem citadas juntas, usando essa coleta de dados. Outro uso é a automação de tarefas. Bem, tecnicamente eu acho que você poderia dizer que toda programação é automação de tarefas, mas com isso eu quero dizer tarefas simples e mecânicas que a gente usa no nosso dia a dia. Por exemplo, em determinado momento também na minha dissertação, uma parte dos exemplos que eu vou usar vão sair daí, eu queria pegar todos os PDFs que estavam no diretório, numa pasta, e eu queria anotar o nome de cada um deles, numa planilha. E isso ia demorar horas se eu fizesse na mão. Mas, de novo, com programação, eu consegui fazer um script simplinho que pega todos os PDFs no diretório, que eu já reutilizei várias vezes, e faz uma planilha para mim, em CSV, com o nome de cada um dos PDFs.
Então, programação pode poupar muito tempo. E existem várias outras tarefas que são relevantes na vida de vocês, em que vocês podem usar algum tipo de automação para poupar tempo. E o quarto exemplo que eu dou é pesquisa acadêmica, né? Existem vários artigos que fazem uso de técnicas de programação e só foram possíveis com técnicas de programação. Eu estou listando aqui alguns, mas não são exaustivos de forma alguma. É uma área que tem crescido bastante, essa interseção. E finalmente é prazeroso, eu juro pra vocês, talvez não acreditem, mas programar é muito prazeroso. Você tá resolvendo vários problemas e tem a satisfação de resolver um problema, né? E eu espero que ao final desse curso vocês tenham se apaixonado pelo assunto como eu me apaixonei. E ok, findo esses exemplos, né, vamos finalmente passar a um pouco de conteúdo. Só antes de entrar, mais um parêntese, antes de entrar no conteúdo, eu ressalto na ementa que é muito importante que vocês não se limitem aos vídeos. Ou seja, que vocês refaçam tudo que eu estiver fazendo com o Spyder, né, ou qualquer outro ambiente de programação aberto, e reproduzam o que eu estou fazendo, porque programação se aprende pelos dedos. Não adianta você ler o conteúdo, fazer esse curso, fazer 20 cursos, se você não pratica. Mas nessa primeira aula, especificamente, que ela é mais conceitual, não tem nada que praticar, não precisa anotar nada, é só você captar a intuição do que está aqui, certo? E para dar uma definição de programação, a gente precisa primeiro explicar o que é um algoritmo. O que é um algoritmo? É uma lista de passos, uma receita, que é sequencial, bem definida e que o computador pode executar. Programar é o ato de você pegar essa receita, esse algoritmo, e você estruturar ele de uma forma que o computador possa fazer. Porque o computador, ele não lê, ele só entende 0 e 1. Então você precisa estruturar ele em um código que o computador consiga ler. Então você pega uma lista de passos e o computador segue. E esse código que você usou, essa anotação que você usou para você detalhar esse algoritmo, é a linguagem de programação. Você pode escrever em várias linguagens, né? Eu dei 2 exemplos, R, Python, existem inúmeras, mas todas elas são linguagens de programação. E pensem, por exemplo, aqui, nesse exemplo, né? Tem o Pac-Man e tem aqui as cerejinhas. E vocês querem explicar para alguém que nunca jogou como é que você faz para o Pac-Man chegar até as cerejinhas. Quais são os movimentos que você tem que fazer? E um exemplo, né, uma forma de você fazer isso, seria você desenhar setinhas que detalham cada passo que a pessoa tem que seguir para que o Pac-Man chegue até as cerejas. E programação é o mesmo processo. O computador ele vai fazer exatamente o que você disse para ele fazer e nada mais. Ele não pensa. Então, você precisa ser muito explícito nas suas instruções. Opa, pulei. E aqui tem um gráfico que eu achei muito bom, que foi o Stefan que fez, que mostra exatamente como é que funciona a linguagem de programação. Você tem um componente de hardware, certo? E tem a linguagem da máquina. A máquina, ela só entende binário, ela só entende 0 e 1. Então, você precisa escrever um código, né, em Python, em R, para que depois a máquina pegue esse código, interprete da sua própria forma em linguagem de máquina e execute o seu comando. Nesse curso, a gente vai usar, como eu já falei, Python. E o que é Python? Python é uma linguagem de programação criada pelo Guido van Rossum e é uma linguagem de alto nível. Ou seja, ela está mais próxima da linguagem natural, a linguagem que eu estou falando aqui com vocês, e mais distante da linguagem de máquina. E vamos voltar aqui para o esquema e eu vou desenhar para vocês entenderem. Se eu tivesse que desenhar aqui, o Python ele estaria aqui na primeira camada aqui do código. Então a gente teria aqui embaixo uma linguagem, por exemplo, como C, e o Python estaria aqui em cima, porque ele está mais distante, minha letra é horrível, ele está mais distante do 0 e 1 e mais próximo da nossa linguagem, uma linguagem mais simples. E o que é um código de Python, certo? É um arquivo de texto que tem declarações válidas em Python. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês de um programa de Python bem simples. Simplesmente print olá. Tudo que ele faz é exibir a expressão olá quando você executa. Só isso. Como é que o computador entende isso? O computador, como eu falei, ele só entende 0 e 1. Então, tem esse código-fonte, certo? Que você escreveu, mas que o computador não consegue ler. E tem o interpretador, que é um programa intermediário, que vai traduzir isso em um código executável que o computador consiga ler, mas que você não consegue ler. No caso, aqueles zeros e uns, né, em binário. Então, o interpretador é uma camada entre o seu código-fonte e o código executável. E uma dúvida que pode surgir aqui
em que linguagem está escrito o interpretador? Porque você tem código-fonte, certo? Você tem o código executável, e o código-fonte está em Python, e o código executável está em binário. Em que linguagem foi criado esse interpretador? E a resposta é que o interpretador de Python que você provavelmente está usando foi escrito em C, que é uma linguagem que é usada até hoje, uma linguagem também de alto nível, mas mais baixa, mais próxima da máquina. Então, certo, o interpretador de Python está escrito em C. Mas e o C? O C também não está escrito em binário. Como é que surgiu o C? E a resposta é que o C foi programado em outra linguagem. E essa linguagem foi programada em outra linguagem, em uma genealogia que volta, né, que remonta às primeiras linguagens de programação. Então a gente tem aqui a genealogia do Python, certo? Em que o Python foi escrito em C, que por sua vez foi escrito em B, que por sua vez foi escrito em CPL, e CPL foi escrito diretamente em binário por uma brava alma, certo? E essa é a genealogia. Então uma linguagem criou a outra, várias dessas linguagens são usadas até hoje, como C, mas a resposta é que toda linguagem de programação descende de uma linguagem anterior até que você tenha uma linguagem originária que foi escrita inteiramente em binário. E essa foi a introdução, essa foi a primeira aula. Na próxima aula a gente vai tratar de variáveis, expressões e comandos, né? Essa segunda aula eu peço para que vocês acompanhem já com o Spider aberto. E a leitura é o capítulo 2 do livro Aprendendo Python. Até a próxima aula.